E aí, São Paulinos e São Paulinas, tudo bem com vocês, galera? Vamos fazer uma reflexão aqui. Cotia, veteranos, né? Os próximos a chegarem também. Vamos fazer uma reflexão sobre o que é bom, sobre o que deve ter continuidade no São Paulo. Será o que está valendo mais a pena? Dar mais oportunidade, continuidade aí para os garotos? Ou dar oportunidade, trazer, né? Porque é uma oportunidade você trazer veterano para colocar no São Paulo hoje em dia. O que a diretoria deve fazer agora nesse mercado da bola? Então, gente, só para introduzir aqui também, o Lucas Moura, o Lucas, tá? Vai ficar fora aí por pelo menos 90 dias. O jogador só deve voltar ali em agosto, tá? Informação aí que, inclusive, quem comentou sobre o assunto aí, né? Agora tá saindo na imprensa. O próprio médico que cuida do Lucas, inclusive, já informou que o Lucas deve ficar pelo menos 3 meses parado. O que isso quer dizer? Não tem o seu principal jogador, não vai ter mais uma vez na temporada o seu principal jogador. Ano passado já teve isso, esse ano teve isso de novo. Então, assim, a gente precisa de solução, galera. E onde está a solução? São Paulo vai buscar? Vai contratar um jogador aí? Não, não vai dessa forma. Não tem um substituto para o Lucas vindo da Europa, até porque não tem dinheiro. E aonde vem a opção agora para o treinador, para o clube, para o time, para o elenco? Cotia. E é exatamente isso aqui que a gente vai falar, tá bom? Eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aí, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações. Vamos lá, galera, sem perder tempo aqui. Gente, olha isso aqui, ó. Lucas Ferreira, 19 anos, Matheus Alves, 19 anos, Rian Francisco, 18 anos, o Luca, 17 anos, Henrique Carmo, 18 anos, o Mike, 20 anos, o Yong, né, o goleiro Yong, 22 anos. Aí você vai para os jogadores mais veteranos no São Paulo, né? O Caleri aí vai fazer agora 32 anos, o Luciano também vai fazer 32 anos agora, daqui 2 meses, né? No próximo mês. Oscar, 33 anos, Lucas também aí vai fazer 33 anos, Cedric, 33 anos, Arboleda, 34 anos, Alisson, 33 anos, Rafael, 35 anos, já falei Luiz Gustavo, né, 38 anos. Você vê que o time titular do São Paulo são jogadores veteranos, né, pra gente não falar velhos, enfim, jogador em fim de carreira, os veteranos, galera. E isso é preocupante no São Paulo, na minha opinião, porque quando esses jogadores eles chegam mais, assim, chegam no São Paulo com uma certa idade, eles já rodaram por onde eles passaram. E aí eles já chegam com problemas físicos, praticamente chegam em final de carreira ali, alguns encostados, parados, determinados a encerrarem suas carreiras. Só que aí o São Paulo, de alguma forma, consegue ou conseguiu trazer, por exemplo, o Rames Rodrigues, aí o Cédric Soares, o Luiz Gustavo, e ainda sonda outros por aí. O que eu vejo que é o momento agora? O momento é do São Paulo parar de cometer esse tipo, fazer esse tipo de contratação e a gente dar oportunidade para Cotia. Eu estou mais convencido do que nunca que Cotia é primeira opção quando não se tem um jogador. Busca primeiro em Cotia, depois você vai para o mercado. Assim deve ser Cotia, já que o São Paulo investe tanto lá. E aí, para mim, gente, de novo, eu comentei, a gente sabe, lá no outro canal, aqui comentei nesse aqui também, né, do Big Tricolor, nesse aqui também, canal Campeão de Tudo, que é o seguinte, quando o São Paulo, por exemplo, renovou com o Cedric, eu falei, poxa vida, 2 anos e meio renovando com o Cedric, poderia ter dado oportunidade antes para o Mike, mas por que não deu oportunidade para o Mike? Pois é, né, aquele negócio sempre de refém de empresário. Então aí contratou o Cédric Soares. Já tem gente dizendo agora que o Cédric Soares não está jogando nada, que ele não está jogando bem, que ele só jogou bem antes da renovação do contrato. Você concorda? Comenta aí se você concorda com isso. Eu vejo que caiu um pouco o nível dele, tá? Não, nunca achei ele um baita jogador aí no São Paulo, mas achei um jogador ok, um lateral direito até ok para o futebol brasileiro. Aí que vem também a questão, a gente volta a falar, por que que não deu oportunidade para o Mike? Eu fico me perguntando, gente, é difícil aceitar. É difícil a gente aceitar porque a gente viu o jogador jogar. O Mike, né? Por que que ele não joga nesse elenco? Por que que ele não tem oportunidade? Porque a primeira opção está sendo improvisar um zagueiro na lateral direita. Será que tem alguma coisa no contrato do Ferrarese que ele tem que jogar? Não estou dizendo aqui que o Ferrarese vai mal na lateral direita, eu até acho que ele vai bem. Na minha opinião, ele está melhor até o Cédric do que o Cédric na lateral, e ele vai melhor, muito
muito mais melhor do que o Igor Vinícius na lateral direita. Mas aí, beleza, mas ele é um zagueiro. Será que ele vai virar um lateral de vez? O Mike poderia ter, né, tido mais oportunidades. Ok, com a saída do Igor Vinícius no meio do ano aí, que deve sair, o Mike deve ganhar oportunidades, mas aí que tá, a Cotia tem que sim ganhar mais oportunidades. E aí o São Paulo fica querendo um centroavante, né? Vai chegar algum de 33, 34, 32 que seja aí, porque o treinador também gosta desse perfil de centroavante, os Zubizetes. Eu não estou criticando aqui o Zubeldia, eu estou dizendo que ele gosta, tá bom, desse perfil. É porque assim, tem as Zubizetes, as Lucinetes, as Cacazetes, enfim, tem de tudo, né, galera? É porque quando a gente comenta assim, os caras, mas já tá criticando o Zubeldia. Eu não sou obrigado a gostar do Zubeldia. Se você gosta do Zubeldia, ok. Eu não gosto do estilo de jogo dele, nada contra a pessoa dele. Eu estou falando do jogo e aqui eu estou falando dos jogadores, o que é bom para o São Paulo, não bom para o Zubeldia, ok? E olha só, então vamos lá, sem ofender ninguém, galera, jamais. Então vamos lá. E aí, quando ele quer um centroavante, que deve chegar aí mais um veterano aí, encostado por aí, ele não vai usar o Rian Francisco, e a gente deveria usar o Rian Francisco. Por quê? Porque o garoto é diferente, mas ele não é um brucutu que vai ficar brigando, lutando, sofrendo para fazer um gol. Teria o treinador que encontrar uma forma de fazer jogar o Rian Francisco, porque é talento, e talento você aproveita, talento você usa, você extrai o máximo dele. Aí que tal? O treinador ele não vai conseguir fazer isso, porque ele já demonstrou que não é fã do futebol do menino, ok? Respeita a opinião do Zubeldia também, galera, eu só não concordo a opção do Zubeldia. E o Rian Francisco poderia ter uma função diferente no time do São Paulo. Não precisa ser um 9 como o Caleri, porque o André Silva também não é esse 9 como o Caleri. O André Silva faz função diferente. O Caleri é mais centroavante, né? De certa forma, num contexto geral, o André Silva ele joga mais de fora da área, o Caleri é mais centroavante. O Caleri até acho que é mais jogador do que o André Silva, mas atravessava um péssimo momento, talvez um ciclo encerrado também. Assim como vejo o próprio Luciano não jogando no meio de campo, poderia jogar o Luciano lá de falso 9, por que não? Vejo também um ciclo se encerrando também do Luciano. Aí você pega o Luiz Gustavo, o jogador que também só volta ali, galera, depois do meio do ano, talvez em agosto, né? Você tem o Oscar também com limitações, dificuldades físicas. Você tem o Lucas Moura agora, que só vai voltar em agosto. A gente começa a ter, assim, o Arboleda, por exemplo, que vira e mexe, está com problema muscular. Então a gente tem um time de veteranos e a gente está dependendo desse time para jogar Campeonato Brasileiro, né? Um elenco para jogar Libertadores, para jogar Copa do Brasil. É aquilo que eu sempre falo, não dá para jogar a responsabilidade só no treinador, mas dentro de campo, a maior responsabilidade eu cobro ele, porque é ele que treina, ele que escala, ele que faz as substituições. Se ele ganhar 10 partidas, ele é o cara. Mas se ele perde 10 partidas, a responsabilidade também é dele. Subeldia, se você ganha 10 partidas seguidas, cara, você vai ser monstro. A mídia vai cair aos seus pés mais do que já cai. Então, se você ganhar 10 partidas seguidas, é o São Paulo que está ganhando, é o São Paulo que vai ter melhorado. Que eu acho quase impossível ganhar 10 partidas seguidas no comando do Zubeldia e também com esse elenco que nós temos, por mais que não seja ruim. Agora, se perde e não ganha e muito empata, é responsabilidade também do treinador. Não dá para dizer que a responsabilidade é só da diretoria. O Zubeldia hoje ele está tendo a oportunidade, galera, de fazer o quê? De revelar jogadores. Ele tem o Lucas Ferreira, ele tem o Matheus Alves, ele tem o próprio Luca, que ele colocou no jogo aí contra o Libertad, ele tem o Rian Francisco, que ele tá perdendo a oportunidade, tá? Ele tem o próprio Mike, que ele pode dar oportunidade, ele tem o Henrique Carmo, que não jogou com ele ainda, acabou se machucando, voltando o Henrique Carmo, fique de olho no Henrique Carmo, porque ele é muito bom jogador, é talentosíssimo também o Henrique Carmo, mas isso o treinador precisa enxergar. Agora, gente, vamos lá. Vamos lá. O que tá dando certo nesse momento aí? Não é a molecada? Não é a molecada que tá pedindo passagem, tá pedindo, buscando o seu espaço? Não é a molecada que tá fazendo gol, que tá ajudando o treinador, que tá sendo opção aí para alguns jogadores? Não é a molecada? Então, por que não dá mais oportunidade para eles? Por que não começa mais jogos com eles, ao invés de dar 5 minutinhos, 8 minutinhos? Ah, mas tem que ter paciência.
Paciência nós tivemos com o Caleri, nós tivemos com o Luciano, com o Igor Vinícius, com o Luiz Gustavo, né? Paciência nós estamos tendo com esses jogadores e há muito tempo. Paciência a gente tem com o Jandrei. Olha o Young, né? 22 anos, um gigante, um goleiro gigante, muito promissor. Dizem estar pronto. Ah, mas não pode passar a hierarquia, não pode passar o Jandrei na fila da hierarquia. Gente, olha isso, a gente está falando de um clube, um time de futebol profissional, a gente não está falando de algo amador, onde a gente imagina que os melhores têm que jogar, os melhores têm que fazer parte ali desse São Paulo Futebol Clube. A gente não está conseguindo competir com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, com o Botafogo, com o Fortaleza. Cara, alguma coisa precisa mudar. O que, que pode mudar na tua opinião? Então, assim, na minha opinião, sabe o que, que pode mudar? Quando precisar de um lateral direito, não contrata um veterano, vai buscar na base porque tem. Quando precisar de um lateral esquerdo, olha a base antes de trazer qualquer jogador. Ah, e sem contar no Wendel, né, que também vai fazer 32 anos. O Wendel que começou, a gente viu ele entrando ali alguns minutos, revezou aí até algumas partidas, depois sentiu lá naquele jogo, né, contra o Palmeiras, mas tá bem o Wendel, ontem estava no banco de reserva, só que ainda não engrenou. Não é o Wendel ainda que a gente imagina, ou seja, mais um veterano. E sabe o que, que é o maior problema disso tudo? Se você pegar o salário desses veteranos, todos no São Paulo, galera, dá quase a folha salarial do São Paulo toda, porque aí você tem jogadores ali mais jovens que ganham bem menos do que esses caras. Mas hoje os mais jovens estão jogando mais, estão rendendo mais, estão correspondendo. Jogadores que eram para ser solução, como Luiz Gustavo, Caleres, Lucas, Oscar, os jogadores estão de certa forma, encostados, não estão jogando. Ok, não estou julgando o problema deles, eu estou dizendo que, assim, eles deixaram de ser solução para serem problemas. Quem está sendo solução é a base, Cotia, e os veteranos que viraram problemas. Aqueles que diziam que Cotia, e continuam dizendo, né, Arnaldo Tironi, aqueles que diziam que Cotia era problema, que Cotia não é solução, que eles não estão prontos, eles estão provando que estão prontos. Estão prontos para quê? Podem não estar prontos para decidirem jogos, apesar que o Lucas decidiu, o Rian Francisco já decidiu, o Lucas Ferreira já decidiu, Matheus Alves também, né? Estão aí para decidir, para contribuir, para ajudar. Mas apesar de ainda eles não serem jogadores consagrados, eles estão jogando mais do que os jogadores consagrados. Então a consagração não é só porque é veterano. A consagração pode ser aquilo que o cara faz dentro de campo também. Hoje, Cotia está sendo solução, não problema, como Cotia sempre foi. E é importante, precisar de um atacante, busca na base. Se não servir, ok, vai atrás. Pode ser isso então, que os caras estão indo atrás. Será que o Rian Francisco não serviu? Será que nos treinamentos ele não agrada, ele não joga nada? Será que ele consegue ser pior do que o André Silva, pior do que o Luciano? Digo pior na questão comparação, vamos dizer assim, será que ele não consegue ali fazer o papel que o Zubeldia está pedindo? Não, ele não consegue, porque o Zubeldia quer que ele seja o Caleri, mas ele não é o Caleri. Agora pede para o Caleri fazer o que ele faz fora da área, tocar a bola, virar um jogo, dar uma finalização. Não, isso o Caleri não vai fazer também o que o Rian Francisco faz, porque o Rian Francisco tem uma característica, o Caleri tem outra. O André Silva tem uma característica, o Rian Francisco é outra. Então, siga o exemplo do que falou o Alan Barcelos, o técnico dele no sub-20, né, no sub-17 e no sub-20. O Rian é diferente. Ele não vai brigar, ele não vai encostar no zagueiro, ele vai fugir do zagueiro. A bola vai chegar até ele, ele é um finalizador. Mas isso o treinador não entendeu até o momento. Então, gente, quando a gente precisar desses jogadores, a gente precisa olhar primeiro a base. Ah, digo mais, não precisa trazer Thiago Mendes. Torcedor, não se iluda com Thiago Mendes, que se ele chegar, a gente vai se arrepender. Thiago Mendes está com 33 anos, não jogou no ano de 2024, passou o tempo todo lesionado. Ele teve 2 problemas crônicos graves na coxa, ficou muito tempo, 2 ou 3 lesões praticamente, o tempo todo parado em 2024. Aí vocês imaginam que ele vai chegar no São Paulo, que é aquele mesmo Thiago Mendes quando saiu do São Paulo ali com seus 25, 26 anos. Não é. Esquece.
é um Thiago, 24, 25, enfim, é um Thiago Mendes hoje também em final de carreira. Olha só, hein? O Lucas não tinha problemas de lesão, o Oscar não tinha problemas de lesão, o Luiz Gustavo não tinha problemas de lesão na Europa. Só que chegaram no São Paulo, é uma atrás da outra. Imagina quem já tem um histórico de lesão na Europa ou em outro continente que ele esteja. Já no São Paulo, esse DM, você acredita que ele vai recuperar algum jogador para que prolongue mais a sua carreira? Eu não acredito, eu não confio. Então, eu prefiro que vá buscar na base o Matheus Ferreira, volante de 19 anos, que é muito bom jogador, ao invés de trazer o Thiago Mendes. Por que não ter paciência com o jogador jovem, ele errando, acertando dentro de campo, e a gente torcendo para que ele também se mature, do que trazer um de 33, 34 que vai jogar 3 partidas e ficar fora por 1 ou 2 meses? Qual é a garantia que também ele vai jogar e vai render? Para ganhar 800 mil, como o Cedric ganha, e ganha em euros, né? Essa aí é o que dizem. É para ganhar 1 milhão, como outros por aí no São Paulo, para ganhar 1.200, para ganhar 2 milhões, para ganhar 700 que seja. Eu prefiro que Cotia continue sendo a menina dos olhos do São Paulo. Só que para isso eles precisam dar oportunidade para Cotia. Cotia precisa ser solução, galera, não é problema. É uma voz muito sozinha, eu vivo falando isso, vivo questionando, cobrando, né, e torcendo para que realmente Cotia funcione, para que esses meninos entrem cada vez mais. A gente recentemente tivemos alguns jogadores assim que o torcedor ficou um pouco traumatizado com alguns jogadores, sei lá, Lisieiro, Igor Gomes, mais ou menos o Nestor, porque o Nestor fez gol de título, né? Assim, poderia até jogar numa função diferente no São Paulo, como meia, tal, mas aí quiseram colocar ele na ponta também, sabe? Enfim, o Diego Costa foi muito esforçado, o Luan acabou tendo problemas aí, inclusive o Luan, né? Será que joga final de semana contra o Grêmio? Inclusive o São Paulo tem ganhado do Grêmio. Enfim, tivemos também boa safra, né? Vale citar também Luiz Araújo, David Neres, Anthony, enfim, entre tantos outros jogadores que foram para a Europa. E agora, de novo, galera, o São Paulo tem uma ótima safra nas mãos. Só que para a gente ver funcionar, eu acho que alguém vai ter que enxergar, além de nós, alguém lá dentro de campo tem que enxergar que esses garotos têm que ter sequência também. E a questão aqui não é calma com os garotos, até porque a gente está tendo calma e tendo resultados. O que a gente não está tendo calma são com os veteranos que estão vivendo mais no DM do que jogando. Vale a pena, galera, a gente fazer essa reflexão aqui. Olha, aqui a gente não está aqui para criticar o treinador nesse vídeo, para ficar xingando, criticando diretoria. Eu acho que deve ser uma crítica minha, sua, crítica da nossa parte, sabe? Para que a gente ache assim o melhor caminho, chegar a um equilíbrio. O que seria interessante agora na próxima janela do São Paulo? Será que é trazer esses jogadores aí veteranos ou apostar mais na base? Hã? Comenta aí o que você acha, beleza? Tamo junto, a gente volta à noite, se você tem o horário que você vai estar assistindo esse vídeo aqui, mas a gente volta à noite lá no canal Big Tricolor, a partir das 8 da noite, com mais um vídeo. Aí vou atualizar vocês lá sobre os torcedores que caíram, a situação deles, né? Me parece grave, mais informações sobre Lucas, mercado da bola, o pós-jogo, enfim, a gente comenta mais então no vídeo da noite do canal Big Tricolor. Valeu? Obrigado aí pela sua audiência, forte abraço, tamo juntos, vamos São Paulo.